Um idoso de 76 anos foi morto em um ponto de ônibus perto de casa, no acesso ao Morro São João. A gente vai ao vivo essa imagem dele com o Jackson Silva. Ele estava, e na verdade tem toda uma história, Jack. Você está aí numa situação difícil no Instituto Médico Legal. Ele tinha deixado essa casa, depois ele pediu para o filho para retornar essa casa, para ter o espaço dele. E simplesmente é mais uma vítima. A gente começou com uma mulher baleada essa semana, passou por um jovem ontem na Zona Oeste e mais essa notícia nesta quinta-feira chuvosa. Boa tarde, Jack. Oi, Sibeli Benito. Boa tarde a todos. Que semana difícil, né, amiga? Infelizmente, mais uma vítima da violência, seu Antônio. Ele estava a caminho da padaria quando começou a troca de tiros entre traficantes e policiais militares. Infelizmente, mais uma vítima dessa violência. Daqui a pouco eu volto com os detalhes, como está o clima na região e também com a sobrinha dessa vítima, Isabelle Benito. Eu vejo atrás de você muita movimentação no Instituto Médico Legal. Pela manhã, o filho do idoso, Jackson Silva, chegou a relatar que provavelmente, é claro que tem uma perícia, mas não há dúvidas do que se tinha por ali, que a bala veio da facção criminosa que tenta tomar o morro ou que tenta defender o Morro dos Macacos, seja lá. Agora eu até me perdi nessa guerra que você conta todos os dias aqui. Mais uma vez, boa tarde, meu amigo. Oi, minha amiga, boa tarde para você mais uma vez. Vamos lá, vamos contextualizar como aconteceu. Segundo testemunhas e parentes da vítima também, seu Antônio seguia o ritmo dele todos os dias, saía, ele morava na mesma rua ali que dá acesso ao Morro São João. Então, por volta para entregar o lanche, Isabelle, em poucos segundos, começou a troca de tiros entre policiais militares e traficantes. Segundo a PM, bandidos que estavam no alto do morro atiraram contra os policiais. Os policiais revidaram. Mais uma vez, uma vítima da violência foi baleada e não resistiu aos ferimentos. A Yasmin está ao meu lado, ela é sobrinha dessa vítima. Meus sentimentos, é difícil falar sobre isso porque, infelizmente, foi mais uma vítima da violência. E você sente essa dor também. Você foi avisada ontem com o filho da vítima também e correram para o local. Quando chegaram lá, já estava morto. Qual era o cenário que você viu naquele momento? Então, nós da família, ninguém mora em comunidade, né? O meu tio também nunca morou, só que depois que ele se aposentou, ele sempre gostou de jogar carta, de jogar baralho. Meu tio não tem vícios, ele não bebia, não fumava. Só que ele gostava muito de jogar cartas e fica próximo da Tijuca, fica próximo de Vila Isabel, e ele gostava de jogar cartas nas pracinhas. Então, depois que ele se aposentou, ele resolveu morar lá nesse morro. A gente brigava com ele porque era perigoso, ele não tinha necessidade nenhuma de morar lá, né? Porque meus primos, eles são militares, eu sou advogada, não tem ninguém da família que seja relacionado com nenhum tipo de criminalidade, né? Se existe algum tipo de dúvida quanto a isso. Né? Nós ficamos muito surpresos porque a gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer com a nossa família. Eu tomei um susto porque ele sempre me divulgava, né, indicava meu trabalho como advogada previdenciarista para as pessoas da comunidade. Então uma das minhas clientes me mandou a foto do ocorrido pro meu WhatsApp e eu tomei um susto, né? E logo contactei meu primo e a gente foi até lá. Isso aconteceu por volta de mais ou menos 9h30, 10 horas da manhã. O corpo ficou lá até umas 3 horas. Chegou aqui no IML por volta das 4. A gente está até agora esperando a liberação do corpo e nada, né? A gente estava com esperança de poder fazer o sepultamento dele hoje, mas pelo visto a gente não vai conseguir porque até agora não liberaram o corpo. E assim, infelizmente, a gente nunca acha que isso vai acontecer com alguém próximo da gente, né? Infelizmente aconteceu com a nossa família. A gente está assim, chocada, a gente está assim, muito sem saber o que fazer. A gente está em choque e, assim, só espero que as pessoas tenham um pouco mais de empatia, né? Porque hoje foi com a gente, isso pode acontecer com outras pessoas também. Não quer dizer que uma pessoa que estava dentro da comunidade tem algum tipo de relação com a criminalidade, né? Cada vida é uma vida, né? E que tenham mais empatias, porque pode acontecer em qualquer lugar, né? Basicamente é isso. Isabelle Benito.
Sabe, eu tô ouvindo a doutora falar, meus pêsames, e assim, o seu primo comentou hoje pela manhã, isso, e é tão importante a gente frisar, porque você começa o jeito uma fala e que a gente consegue entender, tipo assim, porque a gente normaliza, é claro que quem tá mais vulnerável, quem mora na comunidade, não que isso a gente concorde, que é um absurdo, ninguém pode tá no ponto de ônibus com o andador, mas eu imagino como a família pensar, poxa, a gente não queria que ele morasse por essa absurda desigualdade e vulnerabilidade de quem mora na comunidade. Então, assim, ele escolheu porque ele queria estar perto do jogo, ele queria estar perto dos amigos, porque ele queria ter vida, longevidade. Ele era ativo, apesar de estar com o andador. E 10h30 da manhã, simplesmente o tiro. Você me corrige e a gente apura ao vivo aqui, inclusive o Jackson. A informação no meu programa Isabelle Benito na Super Rádio Tupi é que o seu primo falou que nessa disputa em que ele já comentava com o pai que vocês já estavam com medo pela localidade e por tudo, mas que ele adorava aquela localidade, tinha uns amigos dele, o tiro teria partido de bandidos que estavam atirando essa imagem é muito triste, né? Nem gostaria que a família visse, mas assim, o andador ao lado já deve ter visto, é uma cena muito forte, mas que o tiro teria partido e atingido do alto, onde estavam os criminosos. O seu primo chegou a conversar com você sobre isso? Sim, eu fui até o local, eu vi como estava o corpo e como as coisas aconteceram, né? Realmente, o tiro partiu de dentro da comunidade, só que não tem como a gente afirmar quem foi que deu o disparo, né? Quem vai determinar é a perícia. Mas sim, o tiro partiu de dentro da comunidade, não de fora da comunidade. Revoltante. Marcelo Carregosa, delegado, comentarista hoje aqui comigo, doutora. Eu sei que você está como família, mas como falou que é advogada, a gente, né, pela força do hábito. Mas Marcelo Carregosa, simplesmente hoje eu estava falando do absurdo que é a gente começar com uma vítima de bala perdida na semana, justamente muito próxima aí nessa guerra dos macacos. A gente ontem falado, João Vitor, direto da Vila Kennedy, pedreiro na porta, guerra de facção a mesma, CV com TCP. E agora, é claro, a doutora falou com muita responsabilidade, mesmo sendo parte envolvida da história, sendo sobrinha, ver aquela imagem do tio caído na calçada, com um andador ao lado, isso é muito forte, emblemático. Essa foto aqui é muito absurda da violência e não só da criminalidade, do que a gente fala, que a gente não pode mais aceitar. Ontem eu não tive tempo de falar, a gente está muito falando o seguinte, eu vou repetir aqui, e tem que ser cobrado da polícia, de todo mundo em relação ao seguinte, mas se essa imagem é Ipanema, e não tô falando que todo mundo tem que ser, mas a gente tem o nome da pessoa, da vítima, e tem e busca identificação urgente, fica na cola de vocês de quem atirou, de quem apertou o gatilho. Agora, quando acontece isso próximo às comunidades, seja quem for, basta geograficamente, parece que a gente mesmo como notícia vira morto na guerra de facção. Como se guerra de facção hoje virasse identificação policial. Mas aí você não tem justiça, porque fica muito subjetiva a história. Essa é uma vítima direto de alguém que matou, direto de um assassino. E quando a gente fala isso na televisão, a impressão que dá, é que não vai ser preso ninguém pela morte dele, independentemente de guerra de facção. Você falou uma coisa muito certa, que vai também de encontro com o que a familiar da vítima também falou. O grande problema é o seguinte, Leblon e Ipanema, a gente sempre está acostumado a fazer esse tipo de comparação. Mas qual é a grande diferença que tem? É que a gente normalizou existir territórios sequestráveis. Ou seja, esse território é como se dane-se de outras pessoas, ou seja, de facção criminosa, o que for. Ou seja, esse território pode-se fazer coisas que você não pode fazer, por exemplo, no Leblon. E não pode ser isso. Então a gente admite, a gente normaliza isso. Morreu um idoso aonde? Mas é favela. Ou seja, como aquelas pessoas... Guerra de facção, porque eles estão disputando território. Esse território é como se você estivesse permitindo que o que funciona nos territórios que a gente considera como... Aí a gente vai usar a comparação da Zona Sul, de Copacabana e tudo mais, ali pudesse acontecer. Então, assim, as normas que aplicam na Zona Sul não precisa aplicar lá. Lá quem manda é o traficante, é o miliciano, é o que seja. Isso acontece. Então você vê que é exatamente essa separação da cidade. É uma cidade e uma não cidade. Ou seja, tanto é que você vai ver até aquela coisa assim, não precisava morar numa favela. Ou seja, na verdade as pessoas têm direito...
podem morar em qualquer local. Podem morar onde a gente admite que esse território que a gente vai denominar como favela tem outros donos. E aí essas consequências são, porque como não é território nosso, como a gente não interpreta, né? E interpreta como população, pode tudo, né? Não tô falando como Estado, como população. Colateral, como dentro da favela, pode. Yasmin, eu imagino tanto que dói pra você. Nossa, olha, eu imagino tanto que dói, porque de uma forma geral é muito fácil pra gente aqui ficar dialogando sobre o que foi, o que não... E pra vocês, eu sei que é uma sensação que não pode ter pra vocês, e que você seja forte como você tá sendo pelo seu primo, porque você falou, meus primos são militares, eu sou advogada. Vocês, mas ele queria estar ali, e o errado não era ele estar ali. Ele queria estar com o andadorzinho dele com os amigos. Ele queria ir na próxima Praça da Tijuca, onde ele tinha mobilidade. Talvez onde vocês tentaram colocar, onde ele estaria vivo hoje, mas ele não estaria feliz. Então a gente tem que combater isso. Não é horário, o local errado, não é a pessoa. Não! É essa guerra insana que faz um efeito colateral da imagem horrível que você viu do teu tio e que eu imagino que agora você cai essa fortaleza e volta pra você tá as lágrimas, porque não dá pra gente admitir isso, e não dá também pra vocês ficarem culpados. Ele queria ser feliz e tirar a felicidade dele com um tiro 10h30 da manhã, enquanto a gente estava correndo atrás de outra pessoa que morreu com 20 anos do outro lado da cidade e que ninguém nem sabia ainda do teu tio, porque estava começando a pegar fogo outra parte da cidade, onde moradores de comunidade desviavam de bala, como foi o que aconteceu ontem, próximo a Fiocruz. É inadmissível, mas pessoalmente para vocês, eu acho que fica essa sensação do o que é terrível, o que é covarde, o que é o efeito colateral de toda essa guerra no Rio de Janeiro. Sim, e principalmente, assim, o Rio de Janeiro inteiro está em guerra, né? Não existe uma área segura, não existe Ipanema, Leblon, Barra, todos os lugares estão perigosos, né? Só que a gente acha que tem uma falsa segurança em lugares que não são de dentro da comunidade, né? Então a gente tentou resguardá-lo com isso, mas foi como você falou, Isabelle. Ele é um lugar que ele se sentia bem, assim, não tinha como a gente brigava com ele realmente para ele poder sair de lá, porque era um lugar que tem violência predominante, mas era um lugar que ele deveria conseguir também viver sem sofrer nenhum tipo de violência e sem ter morrido da forma que morreu. Acreditamos sim que a bala tenha partido de dentro da comunidade, né? Não sabemos quem foi o autor ou o que possa ter acontecido, porém, também talvez seja uma irresponsabilidade de começar uma operação 9, 10 horas da manhã, onde a rua está bem lotada, né? Então, ambos os lados estão errados e a gente, infelizmente, perdeu um membro tão querido da nossa família. Então, você tem informações sobre essa operação que a própria Yasmin fala? Oi, Isabelle Benito. Então, segundo a Polícia Militar, não houve operação. Os policiais faziam patrulhamento de rotina quando foram atacados. Traficantes do alto do Morro São João, de lá da mata, atiraram contra os policiais. Os policiais revidaram. Infelizmente, o tio dela, o seu Antônio, ficou no meio desse tiroteio. Algo que eu quero falar agora, Isabelle, algo muito importante, é que ela estava falando sobre o tio, né, que era aposentado, adorava passear, tinha amigos ali também na região. Toda vez que a gente fala com um parente de amigo, sempre se justifica para dizer que a pessoa que morreu não era bandido. Isso é muito triste, porque toda vez que a pessoa falar, gente, ele era aposentado, não era bandido, é muito triste isso. E uma outra informação, Isabelle, você falou no início que o filho dele já atirou várias vezes, ele dali daquele bairro. Ele tentou voltar, quis voltar, porque tem amigos ali. Agora eu quero te fazer só uma pergunta. Sabe quem ele queria conhecer? Você sabe quem ele queria conhecer? O quem? Você. O sonho dele era conhecer você, não é isso? Ele gostava muito de você, Isabelle. Ele assistia seus programas e sempre falava de você. Falava que você era muito bonita, porque ele era muito namorador, ele era muito galanteador. Ele sempre falava que você era muito bonita. Ai, Yasmin, eu não consigo nem falar nada agora. Porque me pega muito. Esses dias a Fernanda falou à frente de um jornal que entra na casa das pessoas meio-dia. E a maioria é idoso ou criança. Porque pessoas com a nossa idade estão trabalhando.
E eu pensei nisso na hora que começou a reportagem. Eu falei, ele devia gostar do SBT Rio. Eu nem penso em mim, eu penso no SBT Rio. E hoje, quando eu vejo a imagem dele com o andador, e você falando isso, e eles são tão bonitinhos quando eles falam você é bonita, namoradeira eu não sou, quem me dera. Mas assim, o carinho que eles têm comigo, e ele era perfil de quem me para na rua, de quem vem na Tupi, de quem consegue entrar na internet, às vezes, ou não tem nem acesso à minha internet que eu respondo. Ou vai e fica esperando horas com o andador na porta da Tupi aqui no prédio, ou quando era em São Cristóvão. E você trazer essa informação para mim me dói muito, porque me pega pessoalmente, pelo filho, por você, porque eu ia ter um treco se acontecesse isso. E parece que quando eles falam isso, meu público é como se me abraçasse, sempre em tudo, sempre que falam comigo, com essa legitimidade. Então, assim, o que eu posso devolver para vocês, né? Para tanta gente que me assiste, que fala assim, meu pai te ama, meu pai te adora, minha mãe adora você, minha avó me assiste você desde quando você estava grávida, porque eu tô aqui há tantos anos. E às vezes eu envelheci com essas pessoas, que às vezes eram jovens. Seu tio provavelmente vai ter seus 60 e poucos anos quando começou a me ver. E são públicos que são fiéis. E ver a imagem dele hoje me deixou muito dolorida por vários motivos. E agora você me taca essa. Obrigada pela homenagem. Eu não estou chorando, eu estou chorando porque é uma homenagem de um homem que vivia com alegria. E o que eu posso devolver para eles sempre? Eu devolvo a minha voz, a minha luta, a minha coragem de ser uma mulher, uma mãe solo que grita, às vezes, contra vagabundos e que, às vezes, as pessoas perguntam, você não tem medo? Cara, eu não tenho medo. Eu não tenho medo porque eu sei que tem seu tio, tem você, tem outros tios, outros avós, outras mães, que vem em mim, vem nos delegados, muitas vezes, a informação que eles precisam. E a dor, pelo menos, que não vire nada, mas que eu vire, pelo amor de Deus, que seu tio não seja mais uma vítima da informação. Foi morto por guerra de facção. Dane-se essa guerra de facção. Alguém atirou e alguém tem que pagar. Dane-se, porque vocês não podem ficar com a dor de perder ele dessa forma, ajoelhadinho numa calçada, perdão, você viu a imagem que me emocionou? Mas simplesmente a gente ficar aqui todo dia, entra dia, sai dia. Não, a gente tem que falar. Quer perícia, quer que sobe, quer que fala. Por quê? Parece que é assim, teu tio estava vivo quando a vizinha dele foi atingida dentro de casa por uma bala perdida. E hoje teu tio está morto. Toda vez eu penso isso. E amanhã, meio-dia, hora que eu estiver aqui, não vai estar Yasmin, vai estar quem? O Paulo falando do pai dele, sabe? É isso que dói, Marcelo Carregosa, é isso que emociona, é isso que pega a gente. Você está aqui comigo há quase 10 anos. E a gente já viu de tudo, e a gente já sofreu de tudo. E a gente fala mesmo sobre isso. Vamos cobrar, temos que cobrar da gente mesmo, senão a gente não melhora a vida. Né? Até porque você fica a trabalhar com isso de uma certa frieza, entre aspas, não frieza de não entender o que está acontecendo, mas permite você também fazer o seu trabalho, né? Mas quando vem umas situações dessas, realmente é um soco no estômago, né? É um soco no estômago, e a gente entende a nossa responsabilidade e o formato que a gente criou aqui, cobrando polícia, com polícia presente, com Jackson Silva, do porte da reportagem dele, que vai atrás de informação, mas que está lá, na mão, no ombro da Yasmin. Yasmin, um beijo pra você, abraço, obrigada pela... É uma homenagem pra mim, sabe? Seu tio representava tantas pessoas que ficam em casa me assistindo e ficam conversando comigo na televisão, como meu pai faz, tá? Com tantos outros apresentadores e comigo mesmo. Jackson, daqui a pouco você vai voltar. Tem mais uma informação, por favor? Obrigada, Yasmin. Deus te abençoe, tá, filha? Fala, Jack. Bom, Isabel, nós cobramos também a investigação da Polícia Civil, a DH já está investigando, quer saber de fato de onde partiu esse tiro, mas a dor para a família, infelizmente, vai ficar para sempre. Isabel Benito. Daqui a pouco a gente volta com você. Obrigada, Yasmin. Um abraço na sua família, tá? Reportagem completa de Jackson Silva. Dor e saudade de um grande amigo. Pessoa do bem, eu não tenho mais nada a dizer, porque deixou saudade aí. Era muito querido pela comunidade.
O aposentado Antônio Alves da Costa, de 76 anos, foi baleado no Morro São João, na zona norte do Rio. Como sempre, os inocentes é que pagam o preço. Simplesmente, os inocentes pagam o preço. E o medo toma conta de toda a nação. Testemunhas contaram que por volta das 8 horas da manhã, seu Antônio parou em frente a esta igreja para descansar. Ele usava um andador, já que tinha dificuldade para andar. Nesse momento, houve a troca de tiros e o idoso ficou no meio do fogo cruzado. Bombeiros foram acionados, mas ao chegarem ao local, já encontraram o idoso sem vida. Meu tio era uma pessoa simples, ele gostava muito de jogar cartas, gostava muito do Botafogo. Acreditamos que não tenha sido uma ação da polícia, né? Porque o tiro veio de cima, mas aí só a perícia que vai saber responder essas questões. Segundo a Polícia Militar, os agentes da UPP faziam um patrulhamento de rotina e foram atacados. Ainda segundo a corporação, os disparos partiram da mata, no alto do Morro São João. Os PMs revidaram. Os criminosos fugiram e deixaram para trás drogas que foram apreendidas. Houve protesto em uma das principais ruas após a morte do seu Antônio. A Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso. A Escola de Samba de Vila Isabel fez o primeiro ensaio do ano. O evento tinha sido suspenso por causa dos intensos tiroteios. Traficantes do Morro São João e bandidos de outras comunidades controladas pelo Comando Vermelho tentam invadir o morro vizinho, os Macacos, dominado pelo 3º Comando Puro. O SBT mostrou vídeos exclusivos sobre as tentativas de invasão dos criminosos. Na última segunda-feira, uma mulher foi baleada dentro de casa na região de Vila Isabel. Apartamentos e carros também foram atingidos pelas balas de fuzil. Na manhã desta quinta-feira, o clima era de aparente tranquilidade no Morro São João. Tranquilidade nunca, né, Jackson Silva? Ainda mais que a gente tem relatos de moradores que até o amanhecer também ocorreram trocas de tiros. Então a gente fala para não criar o caos, que não é o nosso papel, mas neste momento, diante do que acontece por lá, porque até o próprio morador falar tranquilidade para quem, né, Brasil? Para quem, né? Simplesmente a qualquer momento, você está falando, a gente está falando 3 meses aí de uma guerra que é de décadas, mas intensificou, mas essa semana foi algo surreal do surreal. Jack, quais são as últimas informações que você tem? Então, Isabel, nós falamos da guerra durante muitos anos. Infelizmente, o Morro dos Macacos, né, piorou há 3 meses e seu Antônio foi mais uma vítima dessa guerra. Agora, vamos dar os nomes dos bandidos que promovem essa guerra? Coloca aí na tela, tem fotos desses bandidos, tá? Luciano da Silva, o Pezão, do Complexo do Alemão. Edgar Alves de Andrade, o Doca, do Complexo da Penha, com um parceiro dele também, Pedro Paulo Guedes, o Pedro Bala, da mesma região. Eles brigam ali, lutam por território com o Scoop, Isabelle, Leandro Nunes Botelho, do 3º Comando Puro. Enquanto isso, várias famílias estão aqui, ó. Essa mulher aqui, ó, gravamos com ela para você amanhã, tá? Foi mais uma vítima também. O filho dela morreu com um tiro na cabeça ontem, na comunidade do Catiri. Isabelle Benito. Como é que é? Tem outra pessoa, além do pedreiro. O filho dela voltava do trabalho, por volta de 2 horas da madrugada. No caminho, foi mais uma vítima. Ela não pode falar com você rapidamente guerra, aí? Né, entre traficantes. Levou um tiro na cabeça. Ela pode, quer falar com ela? Rapidamente. Ela pode sim. Não, gente, a notícia cá, não amiga, espera, rapidamente. Coitada. Comigo, por gentileza. A gente tá falando da moça, a gente tá falando do pedreiro de ontem. Falar com a senhora, tá? Fala, já. Tadinha, tá anestesiada. Mesmo, tá? Vamos botar aqui no seu ouvido. Consegue ouvir, Isabelle? Tá. Isabelle, olha só, Isabelle, ela tem deficiência para enxergar. Filho único. O filho ajudava, tá? Não só a ajudar no dia a dia, na comida também, mas também acompanhava ela, porque ela tem dificuldade para andar também. Está aqui, ó, isolada, esperando, né, o corpo do filho sair daqui,
do IML e mais uma vítima, né? Da violência. O único filho foi morto, infelizmente, por a suposta bala perdida. Qual era o nome do seu filho? João Pita da Costa Severo. Ele saiu que horas do trabalho? Saiu 2h da manhã. Quando a senhora recebeu a notícia, ele já estava morto? Já estava morto, sim. Era o seu único filho? Meu único filho. Isabela, está à sua disposição. Pode falar com ela, o ponto está aqui no ouvido dela, tá? Meu amor, toda a força no seu coração, não tem palavras, não. Tem coisa nesse SBT Rio que eu tô há tanto tempo, mas tem coisas que... O que falaram pra senhora? O que falaram? O que contaram que aconteceu com o seu filho? A senhora tá aí, à mercê da espera de uma fila, que eu não tô conseguindo entender a história, porque cada hora a gente toma um soco na boca do estômago. A gente tá aí pra falar com a família. Que a Ingrid entrou. E agora, senhora, pelo amor de Deus, a senhora precisa do quê? Fala pra gente. A senhora tá aí esperando alguém te atender? Sorte que eu cheguei aqui sem orientação, sem nada, eu e minha amiga. Aí encontrei, por Deus, pela própria mão de Deus, um advogado voluntário, porque a gente chega aqui, não tem muita orientação, eles não informam praticamente a gente nada. Aí, graças a Deus, conheci esse advogado, ele agilizou e está tudo se encaminhando. Graças a Deus. Isabela, diante desse transtorno, a dor dessa mãe aumenta ainda mais. Você percebe que ela não tem muita instrução, né? Jackson, foca nela. Aqui conseguiu. Vou te liberar. Voluntário. Diga, amiga. Vou te liberar, porque é inadmissível uma mãe que perdeu o filho virar e falar assim: sorte que eu encontrei advogado, graças a Deus tudo se encaminhando. O filho dela morreu voltando ao trabalho, com um tiro na cabeça. E é tanta dor do pobre. Sorte que eu encontrei um advogado que tá me ajudando, porque eu cheguei aqui sem informação nenhuma. A gente tá vivendo num mundo paralelo do absurdo. Pelo amor de Deus, alguém pode liberar pro Jackson ajudar essa mulher. Ao vivo, no meio do nada.